Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vanessa Molfron, eu sou fonoaudióloga, consultora internacional de lactação e uso esse espaço para conversar tudo sobre laser e LED nesses universos. Nós estamos aqui no Desafio do Laser, uma sequência de 5 aulas incríveis, onde eu te conto tudo sobre dor em amamentação. Isso é só um aquecimento para uma aula ao vivo que vai acontecer no dia 6 de fevereiro, onde eu vou te falar sobre como a fotobiomodulação, o uso do laser e do LED pode contribuir nas diferentes causas de dores relacionadas à amamentação. Se você quer conhecer tudo sobre o recurso aí mais queridinho do momento, aquele que todo mundo liga e pergunta: Oi, você faz laser? Você está no lugar certo. E se inscreva para a aula, porque você vai ver que ele vai muito além do uso nas fissuras, só para cicatrização das lesões, e tem todo um universo para a gente explorar. Então, se você quer conhecer mais, se matricule para a nossa aula do dia 6 de fevereiro, é gratuita, online. Se inscreva aqui no canal que você vai ser avisado de todos os conteúdos que eu postar, de todas as lives que eu fizer, certo? Estou te esperando aí no meu time, vem! Bom, então vamos para a nossa aula 3 do nosso desafio do laser e hoje nós vamos falar sobre as dermatoses. A gente vem numa sequência aí, né, construindo o nosso raciocínio, então nós falamos sobre como é a avaliação da amamentação, dos aspectos de dor, falamos sobre os traumas mamilares que são aí, né, o carro-chefe na dor em amamentação, e hoje nós vamos falar sobre as dermatoses mamárias. E isso é muito importante porque às vezes a gente tem uma ideia aí de que a fissura ela é a principal causa de dor e a gente se limita muito, ou a fissura ou a candidíase. No máximo aí, quando muito, alguém já tem um fenômeno de Raynaud no radar, né? Mas existem outras dermatoses que a gente precisa saber, né, conhecer e desconfiar para saber o momento de encaminhar para as devidas avaliações, né, para o diagnóstico e tratamento corretos. O termo dermatose, ele se refere a um conjunto de doenças da pele e é caracterizado por manifestações alérgicas persistentes, cujos sintomas, de uma forma geral, são a formação de bolhas, coceira, inflamação e descamação da pele. Se você trabalha com amamentação, parece que a gente junta tudo isso daí e fala o quê? Candidíase, mas não, temos um outro universo aí relacionado a essas dermatoses que eu vou desvendar para vocês aqui agora. E a quem compete esses diagnósticos? É muito importante ressaltar, gente, já aqui no comecinho, que não é competência minha enquanto fonoaudiólogo, né, ou sua enquanto consultora de amamentação, nutricionista, sei lá, psicóloga, enfim, diagnosticar e muito menos prescrever tratamentos para as dermatoses mamárias, tá? No entanto, já falei, isso tem que estar ali no nosso radar, principalmente quando a gente pensa naquelas causas de dores aí que não se resolvem, que se arrastam por muito tempo, né? Onde a gente tem aspectos da mama ali que a gente não fica muito confiante se realmente é uma fissura mamária ou se realmente tem algum tipo de infecção. Então, entender, diagnosticar e prescrever é competência dos profissionais médicos, mas profissionais que trabalham na área da lactação, é importante que a gente entenda, que a gente saiba discutir possíveis diagnósticos, que a gente tenha aí, né, uma bagagem para discutir, pelo menos o que a literatura vem referenciando sobre potenciais tratamentos. Então, é importante aí a gente ter isso no nosso horizonte aí quando a gente atua em amamentação. Porque é justamente essa expertise, gente, que nos coloca aí num outro patamar, que nos diferenciam daqueles profissionais que estão ali no mercado focados só em resolver fissuras, só em tratar a dor, e trazer respostas às vezes imediatistas, né? Querem ser os primeiros a solucionar ou a trazer algo mágico, mas não, né? Todo recurso terapêutico ele só é bom quando a gente é bom no resto. Então, no caso das dermatoses especificamente, a assistência de qualidade ela vai acontecer quando a gente une o conhecimento médico
às vezes ele é necessário, principalmente aqui nesses casos, né, dermatologistas, mastologistas, ao conhecimento que a gente tem de amamentação. Só quando a gente une esses dois universos aí, é que em muitos desses casos a gente vai ter uma resposta satisfatória. Mas é meu papel, enquanto profissional da amamentação, fazer a faxina, limpar o caso, descartar outras causas de dor ali, descartar as disfunções orais, descartar alterações na pega, no posicionamento, é, descartar alterações que possam estar relacionadas aí a um aumento do fluxo de leite, a uma diminuição desse fluxo, dessa produção. Então a gente entrega o caso, olha, eu já fiz tudo que eu podia. Isso aqui eu tenho certeza que não é, isso eu tenho certeza que não é, isso eu tenho certeza que não é. O que mais pode ser? E aí sim a gente vai para um diagnóstico diferencial, depois que a gente garante que tudo aquilo que é do manejo, tudo aquilo que é ali da nossa competência, já foi devidamente avaliado e ajustado, ok? Então, a primeira dermatose que a gente tem aí, ou as mais comuns que a gente pode citar, são as eczematosas. O que, que é isso? São as dermatites, né? São lesões de pele subagudas. O que, que são subagudas? Elas estão ali, elas não estão naquelas primeiras 72 horas, não é uma lesão aguda como um trauma mamilar, por exemplo, mas elas podem durar aí até às vezes 2 meses, 3 meses, depende da literatura, antes de se tornarem crônicas. Então, são lesões de pele subagudas, ou seja, tem um período de duração prolongado ou até mesmo já crônicas, associadas a eritema. Lembra que eu falei lá nas fissuras, né, na outra aula? Olha, gravem esse nome porque ele vai aparecer bastante. É aquela região avermelhada, onde a gente vê que parece que tem algum processo inflamatório acontecendo. Podem causar dor, o prurido, que é a coceira, a sensação ou a sensação ali de formigamento, sensação de fisgadas, tá bom? O tratamento, muitas vezes, ele é medicamentoso, feito com alguns corticoides tópicos, beleza? As dermatites, elas podem ter duas classificações básicas aí, né? Que a gente encontra em alguns artigos específicos sobre o tema. No protocolo da ABM, eles incluem aí uma terceira classificação, mas basicamente a gente tem aquelas dermatites atópicas, que podem ser causadas aí, às vezes, por fatores endógenos, né? Do organismo mesmo da pessoa, ou por agentes irritativos. Então, mudança de clima, a gente pode ter, por exemplo, o contato ali da roupa, né, diretamente no seio, e alguns agentes irritantes ali na pele. E a gente pode ter as dermatites alérgicas também. Fatores que desencadeiam aí podem ser lanolina, ao perigo, antibióticos tópicos, a camomila, alguns tipos de vitamina E, algumas fragrâncias. A gente pode ter, por exemplo, algumas dermatites acontecendo no momento da introdução alimentar do bebê, quando ele come ali alguma coisa que altera, né, demais o pH, e isso pode trazer alguma reação alérgica a alguns tipos de alimentos. Então, a gente tem que entender, olha só, principalmente esse aspecto aí de descamação e de eritema que vem associado. Então, a partir de agora, vocês vão me prometer que nem toda descamação de pele, nem todo eritema, vocês vão achar que é candidíase. Vocês vão encaminhar para o devido diagnóstico, tá? Outra dermatose que a gente tem é a psoríase. A psoríase ela é uma doença crônica da pele, né? Eu já li em alguns lugares que ela tem um componente autoimune também. É não contagiosa. E ela é caracterizada, olhem só, pela presença de manchas rosas e avermelhadas recobertas por escamas esbranquiçadas. A causa ela ainda é desconhecida, embora exista uma predisposição familiar, não é uma doença que obrigatoriamente vai ter um componente hereditário, tá? Assim, de ser transmitida aos seus descendentes. E as crises, elas podem acontecer durante a lactação, principalmente desencadeadas aí pelo atrito do bebê com o mamilo. Né? Então, assim, às vezes elas acontecem em outras partes do corpo, né? Às vezes cotovelos, couro cabeludo, e no momento da lactação pode acabar acontecendo no mamilo também por essa predisposição. Outra foto aqui, olha, para vocês verem bastante, né, o impacto, como que é esse aspecto.
e ela geralmente se apresenta como placas eritematosas bem demarcadas, com finas escamas. E eu gosto muito de chamar a atenção, gente, acabei de falar e vou falar de novo. Olhem como essas condições parecem com as definições clássicas que nós temos de candidíase. Então, às vezes, a gente vê ali, né, o tratamento para candidíase que se arrasta, que a gente não vê uma evolução, provavelmente pode ter algo relacionado ao diagnóstico, tá? E o tratamento ele é medicamentoso, tópico, ou em alguns casos pode haver também uma abordagem sistêmica, tá bom? Obviamente que nesses casos, gente, o acompanhamento é médico e o ideal é que seja um profissional que tenha uma afinidade pelo aleitamento, né? Porque as medicações orais, algumas delas podem ter uma contraindicação para a continuidade da amamentação, outras não, o mesmo para as abordagens tópicas, né? Então é importante aí que o dermatologista que for conduzir o caso, né, o médico assistente, ele tenha o mínimo da noção ali em relação a essas questões da lactação. Coloquei aqui para vocês Pagê, que embora não seja uma dermatose no sentido clássico da palavra, eu gosto de chamar atenção porque às vezes pode ser, principalmente na sua fase inicial, pode ser confundido com algumas outras dermatoses ou com uma fissura maltratada, né, ou com, sei lá, uma alergia, e não receber a devida atenção. Ele é mais comum em mulheres do pós-menopausa, né, então a gente não vê tanto assim na lactação, mas ele responde aí por 0,4 e 5% dos cânceres de mama. Então a gente precisa, né, é bom a gente que trabalha olhando tanto a mama, tanto o peito, que a gente tenha um pouco de atenção aí para isso. A pele do mamilo e da areola ela se torna mais espessa, podendo apresentar vermelhidão e coceira, ulceração, eritema úmido, vesículas ou erosões granulares e a biópsia é necessária para a confirmação do diagnóstico, certo? E dentro das dermatoses ainda, desculpa, a gente tem essas dermatoses ali, né? Eczematosas, das alergias ali que a gente viu, as infecciosas, que a gente vai conversar na aula de amanhã, e a gente tem aí também o vasoespasmo. O vasoespasmo, ou fenômeno de Raynaud, como, né, a gente conhece mais, é uma isquemia intermitente causada por uma contração ali dos vasos sanguíneos que impede a chegada de sangue naquela extremidade e gera aí uma isquemia, né, no local, gera aí essa ausência de fluxo sanguíneo. E isso pode se apresentar ali ou com uma região esbranquiçada, porque parou de chegar o fluxo sanguíneo, ou em alguns casos até como uma região arroxeada mesmo, como se o sangue tivesse ficado preso ali, né? Como se fosse a circulação presa ali por um determinado período de tempo. Então é muito característico que a gente observe aí essa mudança, né, na coloração do mamilo. A dor, ela normalmente é aguda e acontece após a mamada, às vezes porque o bebê tira a boca, né, e entra em contato com aquele ambiente com ar mais frio, e isso pode desencadear uma crise, mas é importante a gente ter também aí, né, no radar, como eu digo, a possibilidade de que ele esteja sendo causado por uma compressão anormal do mamilo. Então, às vezes o bebê vai mamar, ele faz ali movimentos de mordida, ou ele tem uma pressão muito, muito forte entre a língua e o palato, que pode gerar uma compressão ali e também essa isquemia, né? Prejudicar esse fluxo de sangue ali no mamilo. E a duração das crises, elas podem até ser muito rápidas, só que às vezes elas acontecem mais em sequência e elas podem ter, em alguns casos, uma duração prolongada também. Então, eu já vi casos, por exemplo, onde ela acontece, tem uma melhora rápida, mas logo depois ela acontece de novo e tem uma melhora e logo acontece de novo, e isso acaba quase como sendo uma dor contínua, ou em alguns casos ela pode ter uma apresentação ali com uma resolução um pouco mais lenta também, até de algumas horas. É importante porque às vezes a gente fica muito focado no mamilo. E é importante a gente ver, que eu coloquei uma foto, uma imagem, onde essa isquemia, essa mudança da coloração, ela acontece na areola também.
Então, a gente precisa ficar atento para que a gente veja para que tenha, né, esse diagnóstico ali, porque às vezes a gente pensa, não, Renault não, porque o mamilo está da mesma cor. Não, essa isquemia pode acontecer em outro local. E ela pode já ter uma manifestação prévia antes mesmo da gestação. Viu, gente? A síndrome de Renault, fenômeno de Renault, é uma doença que pode se caracterizar por isquemia em outras extremidades do corpo também. Eu já vi gente relatando ponta de orelha, sensibilidade na ponta do nariz, nas extremidades dos dedos mesmo, das mãos ou dos pés. Então, a gente tem ali uma possibilidade de que seja uma doença pré-existente com manifestação durante a lactação ou uma doença que só acontece aparece mesmo no período da amamentação, tá? Normalmente, o diagnóstico diferencial, ele vem com uma proposta ali de tentativa e erro, porque existem casos em que essa isquemia ela pode ser mais discreta, onde existe ali uma contração desses vasos, existe essa quebra na circulação, mas às vezes ela se retorna ali de uma forma mais rápida ou ela não é tão evidente aos olhos. Nesses casos, aí a gente pode usar, por exemplo, um calor úmido no local para ver se melhora, ou um frio no local, né? Um estímulo frio no local para ver se isso desencadeia a crise. Em alguns casos, às vezes sim, vai ser necessário uma abordagem farmacológica para candidíase, por exemplo, que é um diagnóstico, uma sintomatologia que pode ser semelhante, e aí a gente vai falar assim, opa, não fez efeito. Será então que é Renault? E esse diagnóstico diferencial, ele é importante, mas ele também é desafiador, porque às vezes alguns medicamentos podem predispor o aparecimento de algumas crises também. Então a gente tem que ficar sempre em alerta. Normalmente a gente vê como abordagem para o tratamento suplementação vitamínica, em alguns casos de vitamina B6, de cálcio, de magnésio, alguns usos de analgésicos e anti-inflamatórios para conforto mesmo, né, para melhorar a sintomatologia. Em alguns casos mais graves, a gente tem a indicação, vê a indicação aí do uso de nifedipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, mas é uma medicação que costuma ter efeitos colaterais, então tem que ser muito bem avaliada. E basicamente o manejo consiste em controlar os fatores que desencadeiam essas crises. Então, coloquei para vocês, né? Proteger do frio, por exemplo, iniciar a mamada pela mama menos dolorida, onde o bebê tem ali mais facilidade, né? Se tiver alguma coisa, alguma correlação com a pega, principalmente evitar algumas substâncias vasoconstritoras, né? O café, cigarro, algumas coisas aí na alimentação também podem ser muito importantes para o bom controle do fenômeno de Renault, tá? Então, hoje a gente deu uma pincelada aí nas possíveis outras causas de eritema associada à descamação, associada a pequenas lesões, que muitas vezes são confundidas com infecções, tá? Principalmente infecções fúngicas. Porém, as infecções fúngicas, elas também estão aí no pacote das dermatoses, e a gente vai falar sobre elas amanhã. Se você não sabe do que eu estou dizendo, nós estamos no desafio do laser, uma sequência de aulas que nós estamos fazendo todos os dias, publicando aqui no canal todos os dias à noite, para preparar você para o grande desafio do laser que vai acontecer no próximo dia 6 de fevereiro. É uma aula gratuita online, onde você vai aprender ao vivo comigo tudo sobre laser LED, como ele pode ajudar nesses casos aí de dermatoses, de traumas mamilares e de vários outros tipos de dores aí na amamentação. Se você quer saber tudo sobre o universo, como usar o laser, o LED de forma assertiva, melhorar a sua prática clínica e ainda aprender mais sobre dores na amamentação, não deixe de se inscrever na aula gratuita e de se inscrever aqui no canal também. Já se inscreve, já deixa esse like aqui no vídeo. Se ele te acrescentou alguma coisa, me conta aí nos comentários os insights que vocês tiveram, que eu vou adorar saber. Eu encontro vocês aqui amanhã de novo para a gente conversar sobre infecções.